Olá, meu querido amigo, que a paz de Cristo Jesus e a sua graça possa estar constantemente nos nossos corações. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, dando sequência à nossa semana de oração e também a sequência no estudo do livro de 1 João. Hoje estaremos estudando o capítulo 2, verso 1 e 2, que é a continuidade ali do que já estamos estudando desde o início dessa semana de oração. O capítulo 2 começa de uma forma muito terna, de uma forma muito carinhosa. E João diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui é exatamente uma questão de violar a lei de Deus. Ali é uma continuidade ao que nós encontramos no verso 10, quando João disse: dissermos que não temos cometido pecado, e é exatamente nesse sentido que ele disse: dissermos que não temos violado a lei de Deus, então fazemos de Cristo um mentiroso, porque ele veio para morrer por nós, ou seja, para nos dar esperança, para justificar, não só para justificar, mas para propiciar, ou seja, encobrir, apaziguar a ira de Deus que agora estava sobre o ser humano. E toda essa ira é descontada em Cristo Jesus, toda essa ira vem sobre Jesus, ele suporta por nós, como a Bíblia mesmo diz, o irmão mais velho. E aqui então nós temos João falando para que não pequeis, e ele fala: se todavia alguém pecar, ou seja, vier a violar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, ele é o único justo, é o único que pôde viver em toda a lei. E é por isso que João diz: se você não viola a lei, você é um mentiroso, porque o único que conseguiu viver dessa forma é o próprio Cristo. Então, não pequeis, mas se de fato vier a pecar, e com certeza isso irá acontecer, não é um convite para você viver uma vida dissoluta, uma vida onde você não deva levar em consideração viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com a formação, né, dessa nova criatura em nossas vidas através do Espírito Santo. E agora ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E essa palavra é tirada do Antigo Testamento. Era no dia do juízo, né? Então tinha-se sempre no final do ano, né, o sacrifício para purificar todo o santuário. E ali é uma longa história, não daria para explicarmos sobre tudo isso hoje, mas de fato era o grande dia onde todos os pecados que tinham sido registrados no santuário durante todo o ano seriam eliminados, né? Era um tipo, uma parábola, né, como se fosse um grande teatro do que estaria acontecendo na cruz do Calvário. Então aqui, nesse momento, ele diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele é a única solução. Jesus foi o único que conseguiu viver uma vida de perfeição, uma vida justa, sem quebrar os mandamentos, sem quebrar a lei divina. Então ele diz, não pequeis, mas se de fato isso acontecer, você vai ter um advogado, né, para que possa resolver a sua situação. E hoje, quando muitas vezes estamos violando a lei de Deus, por isso que é tão importante a questão do que nós estudamos nos versículos passados sobre a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, se isso não acontece, é como se você vivesse à mercê, jogando tudo por terra, o que Cristo Jesus fez e faz por cada um de nós. Então, ele é a propiciação. Essa questão de propiciação é interessante, porque quando ele fala sobre isso, é um meio de apaziguar a ira, ganhando a boa vontade de uma pessoa ofendida, especialmente no que diz respeito a sacrifícios para apaziguar a divindade irritada. É claro que isso aqui é um resumo do significado da palavra. Então, os comentadores, os escritores fizeram uso dessa palavra para que possamos entender qual é o significado da propiciação. Nós somos merecedores e precisamos então de um sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito foi Cristo Jesus para apaziguar todas as coisas. A ira divina veio sobre Cristo Jesus, que era para vir sobre mim e você, o nosso irmão mais velho, como a própria palavra diz, veio para suportar tudo isso, para viver uma vida de perfeição e para morrer por mim e por você. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro. Muitas vezes achamos que o perdão é só para nós mesmos, é só para mim e para você, e esquecemos que a graça maravilhosa de Deus é para todas as pessoas. Você é uma pessoa que é beneficiada pelo que Jesus fez por ti, mas muitas vezes somos tentados a olhar apenas para nós mesmos. Quantos perdãos,
quanta misericórdia o Senhor já derramou sobre a nossa vida. E quando nós olhamos outras pessoas fazendo, quem sabe, o que eu e você já fizemos no passado, somos tentados, e muitas vezes é muito fácil eu e você apontarmos o dedo e pensarmos que aquela pessoa não é merecedora da graça e do perdão de Deus, mas Ele morreu não só por mim e por você, mas por todas as pessoas. Não temos o direito de pensarmos o contrário disso. E aqui eu encerro com a grande solução. João apresenta nos versículos anteriores que somos pecadores, que praticamos o pecado e que violamos a lei de Deus. E precisamos confessar esse pecado para recebermos então a solução. Qual é a solução? O perdão. E aí então é essa grande sequência. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, para nos conceder então este perdão maravilhoso. Querido, que você possa ser um Cristo também na vida de outras pessoas. O perdão é a parte mais difícil do cristianismo, mas o Senhor nos convida também para estendermos o perdão para as outras pessoas. Faça isso, confesse os seus erros, receba o perdão de Cristo, mas também pratique isso na vida de outras pessoas. É o meu desejo e que a cada dia possamos viver de acordo com a vontade de Deus, vivendo o reino dele nessa terra, amando a Deus e as pessoas. Graça e paz.